Desde praticamente o início da história da humanidade, a música esteve presente como uma forma de expressão cultural. Junto com ela, surgiram também os movimentos corporais que se adaptam aos diferentes ritmos, aquilo que popularmente conhecemos como dança. Esse sempre foi um elemento fundamental da interação social em torno da maioria dos gêneros musicais. No entanto, dentro da música extrema, esses movimentos corporais costumam acontecer de uma forma bastante particular. É aí que entra o mosh, uma das expressões mais populares desse universo, e ao mesmo tempo, algo que para quem não está familiarizado com esse tipo de música, pode parecer totalmente fora do convencional. Para muitos, o mosh soa agressivo demais, violento demais e distante da ideia tradicional de dança. Inclusive, não é raro que pessoas de fora confundam o mosh com uma briga. Muitos realmente acreditam que quem está ali está se machucando ou tentando machucar os outros, e comentários desse tipo são bastante comuns. E, sendo justos, em algumas situações isso realmente pode sair do controle. Mas, em poucas palavras, o mosh é uma forma de expressar, por meio de movimentos corporais intensos e agressivos, a euforia transmitida pela música extrema em meio às multidões que se reúnem para curtir shows e festivais. Empurrões, pulos, headbanging, acrobacias e, em casos mais extremos, até golpes fazem parte desse tipo de manifestação. Nos concertos de rock, metal e punk, o mosh é praticamente indispensável. Dentro do metal, ele é mais frequente em subgêneros como o thrash e o death metal, mas dependendo do ritmo da música, praticamente qualquer vertente pode gerar um mosh pit. Inclusive, nos últimos anos, isso passou a acontecer até em estilos que antes não eram associados a esse tipo de movimento, como o power metal. Apesar de hoje ser fortemente ligado ao metal, o mosh não nasceu nesse gênero, mas sim no punk. Desde os primeiros anos da cena punk, esse tipo de movimentação começou a se popularizar em shows underground. Antes mesmo disso, algumas bandas já expressavam agressividade e euforia no rock, mas foi o punk que intensificou esses elementos, carregando-os com um forte espírito de inconformismo e ideologia antissistema. Não se sabe com exatidão em que momento essa prática surgiu. No entanto, algumas fontes atribuem sua origem a Sid Vicious, baixista e vocalista da banda Sex Pistols. Durante um show do grupo, Sid teria começado a pular porque não conseguia enxergar a banda, já que estava na parte de trás do local e o palco ficava praticamente na mesma altura do público. Esse tipo de movimentação, em outros contextos musicais, era conhecido como pogo e basicamente consistia em saltar o mais alto possível. Segundo alguns relatos, é justamente daí que surge o termo pogo, outra forma de se referir ao mosh em alguns países. A partir disso, o músico começou a empurrar as pessoas para abrir caminho em direção à frente do palco, atitude que acabou sendo imitada por vários dos presentes. Esses empurrões acabaram atingindo um grupo de fãs que frequentava praticamente todos os shows dos Sex Pistols e que já causava certo incômodo entre outros apreciadores da cena, pois costumavam sempre se posicionar na parte da frente dos eventos. Outra versão sobre a origem do mosh aponta para Paul Hudson, vocalista da banda de hardcore punk Bad Brains. Durante as apresentações, ele costumava se posicionar bem à frente do palco, e a euforia intensa gerada pela música fazia com que o mosh surgisse naturalmente no meio do público. Além disso, há quem defenda que a própria palavra mosh se origina da expressão mash it up, presente em uma das músicas do Bad Brains. Por conta do forte sotaque jamaicano do vocalista, a frase soava como mosh, e com o tempo os fãs passaram a adotar o termo exatamente da forma como ouviam para se referir a esse tipo específico de dança. Com o passar do tempo, o termo mosh passou a ser acompanhado da palavra pit, que significa fosso ou arena, fazendo referência ao círculo que se forma no meio do público para a prática do mosh.
Essa forma de expressão, somada ao forte discurso contestador presente na cena punk, refletia uma postura clara de oposição à cultura mainstream da época, dominada pela música disco e pelo pop. Apesar de o pogo ter surgido como uma manifestação eufórica e para seus praticantes uma forma de diversão, para pessoas de fora desse universo ele parecia tudo menos divertido. Muitos enxergavam a prática como algo perigoso e violento, o que fazia com que participantes fossem expulsos de casas de show e locais onde os concertos aconteciam. Como já mencionado, o mosh não nasceu dentro da cena do metal. No entanto, com o surgimento das vertentes mais extremas do gênero, essa prática foi incorporada diretamente do punk, exercendo uma influência significativa. Estima-se que, em meados dos anos 80, o mosh já fosse algo comum em eventos de thrash metal, principalmente entre bandas que absorveram elementos do hardcore punk para definir sua identidade sonora. Caso do crossover thrash, subgênero no qual o mosh se tornou praticamente uma marca registrada. Algumas bandas chegaram a incorporar essa cultura não apenas nas apresentações ao vivo, mas também nas letras e na arte gráfica. Um exemplo clássico é o Anthrax, que eternizou essa relação na música Caught in a Mosh. Com o passar dos anos, o metal se tornou cada vez mais rápido e agressivo, e o mosh pit evoluiu junto, dando origem a diferentes variações. Vale destacar que essa prática também é conhecida como slam em alguns contextos. Entre as variações mais populares está o Circle Pit, geralmente menos agressivo, no qual os participantes correm em grupo ao redor do círculo. Nesse tipo de mosh, é comum ver pessoas fantasiadas de personagens de filmes, séries ou desenhos animados, algo que ganhou bastante popularidade ao longo do tempo. Outra variação bastante conhecida é o Wall of Death, que normalmente acontece a pedido da própria banda. Nesse caso, o público se divide em dois lados opostos, para, em seguida, avançar um contra o outro, criando uma das cenas mais impressionantes de se ver em um show, devido ao impacto da multidão. Dentro da cena do metalcore, também existe uma variação conhecida como hardcore dancing. Nela, os participantes utilizam movimentos bruscos dos braços e pernas, lançando socos e chutes como se estivessem praticando artes marciais. Obviamente, esse tipo de comportamento pode se tornar bastante perigoso, principalmente quando misturado com outras variações do mosh. Isso acabou gerando rejeição por parte de alguns fãs e até de bandas, já que a proposta original do mosh não é machucar outras pessoas. Com o passar do tempo, estabeleceram-se certas regras não escritas para a boa prática do mosh, como ajudar imediatamente quem cai no chão e evitar movimentos semelhantes a golpes de karatê. Inclusive, bandas como Havoc já se posicionaram publicamente contra esse tipo de atitude durante os shows. Tanto no rock quanto no metal, alguns artistas também se declararam abertamente contra o mosh. Um dos casos mais conhecidos é o da banda The Smashing Pumpkins, que nos anos 90 se posicionou contra essa prática após um incidente em que um jovem de 17 anos foi esmagado pela multidão durante um de seus concertos. Por esse motivo, a banda passou a considerar o mosh uma prática injusta e perigosa para o público. De forma trágica, em 2007, outro fã da banda acabou morrendo em circunstâncias semelhantes durante um show, reforçando ainda mais esse debate. O baixista Joey DeMaio, da banda Manowar, já interrompeu apresentações diversas vezes para demonstrar seu desagrado quando o público inicia o mosh. Já o baterista Mike Portnoy, do Dream Theater, afirmou que, embora entenda a necessidade de liberar energia e euforia, considera esse tipo de comportamento inadequado durante algumas músicas da banda, preferindo locais onde o público possa se sentar e apreciar o espetáculo com mais atenção. Outro artista que expressou forte rejeição foi Euronymous, fundador da banda Mayhem, que classificava o mosh como um entretenimento para idiotas, direcionando suas críticas principalmente à cena do crossover thrash e aos skatistas.
Inclusive, essa postura fazia parte do slogan do seu selo discográfico. Ao longo dos anos, diversos casos mostraram que pessoas ficaram gravemente feridas e até perderam a vida em decorrência do mosh, o que abriu um amplo debate sobre o nível de perigo dessa prática. Um dos episódios mais trágicos foi o de uma jovem que morreu durante um show do Limp Bizkit em 2001. Por outro lado, para quem aprecia esse tipo de experiência, o mosh representa uma descarga de adrenalina e emoção incomparável, justamente pelo alto nível de intensidade e risco envolvido. Atualmente, essa prática, historicamente ligada à música extrema, segue em constante transformação. Nos últimos anos, além de continuar presente no metal e no hardcore, o mosh passou a ser estudado até como um fenômeno de comportamento coletivo, enquanto grandes festivais começaram a estabelecer áreas específicas e regras de segurança para tentar equilibrar energia e proteção do público. Ao mesmo tempo, ele também acabou sendo adotado por outros gêneros musicais, como a música eletrônica, onde DJs frequentemente incentivam circle pits ou até walls of death. Isso gera descontentamento entre alguns fãs de rock e metal, que enxergam essa adaptação como uma simples apropriação. Ainda assim, tudo isso mostra o quanto o mosh ultrapassou seu contexto original e se consolidou como uma forma de expressão cultural que continua evoluindo com o tempo. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!